Salve, salve, pessoal. Boa noite para todos, boa noite para todas. Todo mundo reunido aqui hoje para participar, né, desse bate-papo muito especial. Pessoas queridas que estão aqui conosco no Portal Fio do Tempo. Mônica Silva, Eduardo Marinho, Leonardo Estopa e eu, Lúcio. Antes de tudo, né, antes de passar a bola para o pessoal, para a gente começar o nosso papo, eu queria pedir desculpas a algumas pessoas que estavam aqui semana passada. Eu fiquei muito gripado, ainda estou com a voz presa, né? O Léo também teve um problema também de última hora de saúde rápido. A gente resolveu adiar para hoje. Então estamos aí. Calhou de ser dia 11 de setembro, né? Uma data muito boa para a gente que a gente está aqui. E também a data aí da rememoração, né, de um golpe que houve lá no Chile, tirando Allende. Em 2001, houve aquela questão nos Estados Unidos. E hoje a gente está refazendo a memória, né, com um bom encontro aqui para falar um pouco sobre quem quer perder privilégios, né? Que é uma pergunta, é uma provocação, na verdade. Boa noite, galera. Boa noite para todos. Passo a bola para quem quiser dar uma boa noite. Deixa eu só começar pedindo, porque eu já dei boa noite para essa galera que está chegando. Deixa eu só pedir para quem estiver chegando aí, não se esqueçam de se inscrever no Portal Fio do Tempo, dar o joinha para essa live subir, que isso é muito importante. Valeu, Léo. E aproveitei já que você tocou nisso, eu coloquei um bannerzinho falando do canal de todo mundo, né? Da Mônica, do Eduardo Marinho, do meu do Portal Fio do Tempo e do Leonardo Estopa, né? Está aqui conosco. É isso, gente. Quem quer perder privilégios, né? Essa que eu acho que é uma pergunta que não é tema, né? Que a gente tem falado de diversas maneiras ultimamente, puxando diversas rodas de conversa, né? Algumas teóricas, outras de análise de conjuntura no nosso Brasil, mas eu acho que essa pergunta, essa provocação, quem quer perder privilégios, ela é a cara do nosso Brasil atual, que está num ponto de crise. Crise que eu digo não é coisa ruim, não. A crise é um ponto, né, onde algo de bom pode vir a acontecer, né, e também algo de desestabilização pode acontecer. A gente está numa virada, né? É isso. Quem quiser dar uma boa noite, dar sequência a essa abertura. Sejam bem-vindos, meus amigos, hoje. Vai, Mônica. Eduardo e Mônica. Bom, eu queria questionar aqui, né? Que tipo de privilégio você está falando? Né? O que é privilégio aí? Eu tenho um monte de privilégio, mas eles não são materiais, não. Né? Quais são os privilégios, Léo, o Eduardo? A visão do mundo, a paz de espírito, a paz com a própria consciência, adorar o trabalho que eu faço, não tirar férias, não estou interessado em feriado, não gosto de ficar sem fazer nada. Meu trabalho é minha diversão. Trabalhar é bom, né? Eu preciso dele. Eu acordo pensando em trabalhar. Eu posso acordar no meio da noite com uma frase e anotar, que vou botar no trabalho também. Para mim, trabalho é a função da vida, mano. Trabalho é prazer, tem que ser prazer. Sim. É diversão, é férias, é tudo. Sim. Quando você trabalha no que você gosta, você não cansa, velho. E, além do mais, o trabalho fica bem feito. Quando você trabalha no que gosta, você capricha mais, você exige mais, né? Você satisfaz melhor a quem você serve com o seu trabalho. Você se satisfaz, principalmente, com o seu trabalho. Essa felicidade aí que o capitalismo tirou do trabalhador, quando transformou ele simplesmente numa peça, né? Na esteira de produção. Isso. Eliminou a vocação, né? Ele não levou em conta a índole das pessoas. É padrão. Você tem que se comportar como uma peça na engrenagem. Assim que eu me senti no Banco do Brasil. Eu trabalhei 10 meses no Banco do Brasil. Quando eu pedi demissão, foi a primeira vez que me chamaram de maluco. Por ter saído do Banco do Brasil, claro, né? É claro, me disseram que minha vida estava inteira lá dentro. Quando eles me disseram isso, eu pedi demissão, cara. Eu olhava os mais velhos. A pergunta deles é: como é que você vai querer perder esses privilégios? Pois é, mano. Você está feito, o resto da vida você vai ficar aqui. Eu falei, tá louco. Eu olhava para os mais velhos e falei, Deus me livre de eu ser igual um cara desse aí. Não, é muito pouco para querer da vida, mano. Deve ter alguma coisa maior, melhor, mais profunda, mais satisfatória. Não sabia o que era. E, no final das contas, depois de vários anos, eu não sabia para onde é que eu ia. Mas para onde eu não ia, eu já sabia muito bem. E não fui.
E a vida se fez vivendo. Você sabe de uma coisa, Edu? Você inverteu o sentido, foi uma sacada boa, né? Da questão do privilégio de fazer o que você gosta, né? Ou seja, no caso do trabalho, que você tem prazer, o tempo que você dedica a ele é o teu tempo, né? E com a tua satisfação. Eu estava pensando aqui também nas duas áreas que eu escolhi, que eu abracei, que é a saúde mental, muito duras, né? A saúde mental é uma área muito dura. E a outra é a educação, e que é tão dura também hoje em dia, né? A gente aqui, no caso do Brasil, né? Recentemente, a gente esteve envolvido, no caso de docentes da rede pública, uma luta pela receber o piso nacional, que é uma determinação de uma lei federal, e também lutando, tentando, e conseguimos já um bom passo, barrar, né, o novo ensino médio, né, que estava praticamente quase todo implementado já. E eu estou dizendo isso por quê? Né? Porque é muito gratificante ainda, mesmo com todas essas dificuldades, né, com essas sabotagens que acontecem, né? Como, por exemplo, implementar o novo ensino médio, o pessoal que ainda não sabe, se é que tem quem não saiba, né, que ia precarizar de vez a formação dos jovens que vêm dessa etapa da vida para ou ascender a uma universidade ou ir direto para trabalhar, não é necessário, pode se especializar em algo técnico, ia quebrar de vez isso. Mas como é legal, né, você poder estar em sala de aula, ensinando e aprendendo ali com eles, né? Antes da gente entrar aqui, eu estava falando, a primeira vez que eu ouvi falar no Edu foi uma aluna, numa aula de primeiro ano do ensino médio, né? E que é uma profissão que, se ela não for valorizada também, né, uma profissão de formação, né, ela vai começar a entrar em colapso daqui a pouco. Quem é que vai querer ser professor, né? Que muita gente tem amor, tem paixão por esse ofício, né? Que é uma coisa realmente gratificante, mas também a gente tem que ver as condições, né, que o ensino no Brasil estão sendo oferecidas para o jovem, né, para poder desenvolver dentro das escolas, para poder ter estrutura, para ter todo um desenvolvimento, para estar bem equipado para essa vida aí fora, para não ficar uma pessoa precarizada, para não ficar uma pessoa explorada, né, para não ficar uma pessoa infeliz, né, que fica contando para chegar sexta-feira, às vezes, né, para poder não trabalhar, ou quando não tem sexta-feira, trabalha também no sábado e no domingo, às vezes, recebendo para um tanto, né, não pelo aquilo que faz, né, mas pela energia dele sugada cada vez mais. Né? Então, é gratificante também, mas exige luta, né? Bom, a educação sempre foi um campo minado, né, velho? É. Sempre foi um campo minado. O novo ensino médio era um ataque nuclear. Já era outro nível de destruição. Mas a educação sempre foi um campo minado. Você pode ver que todos os governantes que investiram seriamente em educação foram atacados, foram derrubados, governos foram golpeados por investimento na educação. Porque a ignorância é interesse dos dominantes da sociedade, a ignorância é desinformação. Né? À toa, a sabotagem permanente ao ensino público e o controle total das informações pelas empresas privadas, né? Por empresas de comunicação que têm no lucro sua maior importância. A verdade está em segundo plano. E aí você costurou completamente com o título da live, né? Quem quer perder privilégio? Tem privilégio melhor do que você ser o educado em uma sociedade analfabeta? Quando a gente pensa nas elites, né? Para eles é muito interessante que a educação não seja democratizada. Né? Terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, nós temos toda essa educação robotizante, que já tinha sido criticada por Paulo Freire lá atrás como depositária, exatamente porque essa educação, conforme o novo ensino médio, ela promove várias coisas, mas entre essas coisas não está a mobilidade social. Não há nenhum tipo de incentivo à mobilidade social e nem incentivo à reflexão a respeito das diferenças sociais. E isso é uma coisa que interessa muito para aqueles que não querem perder o privilégio de estarem no monopólio do controle social, né? Que parece uma piadinha repetida do Lula,
daquela história do filho da empregada estudando com o filho do patrão, mas é aí que está o desespero. O privilégio numa sociedade ocidental é exatamente a distinção. O cara não compra um carro de R$1 milhão porque ele precisa daquele conforto, mas para humilhar o resto da galera que ele tem o de R$1 milhão e o resto do povo não tem, né? É o aproveito marginal da riqueza. Então o cara coloca o filho dele num curso de medicina para pagar 15 mil por mês para mostrar que ele pode e os outros não podem. Aí vem um subversivo Luiz Inácio Lula da Silva e cria um financiamento educacional. E o filho desse cara ricão se encontra com o filho do pobre lá dentro. Nossa, isso aí, o privilégio da exclusividade foi jogado no chão. E para eles é até uma humilhação, né? Claro. Receber dentro de uma universidade de medicina uma pessoa que não vem da nobreza brasileira. E até engraçado falar da nobreza brasileira, né? Que se tem duas coisas que são totalmente incompatíveis com a lógica, é o pobre de direito e o nobre brasileiro, que a gente não tem nobre brasileiro, mas eles se acham e lutam para manter isso. E apavora também, né? Porque intuitivamente o que se serve dos mais pobres, ele tem a sensação de que o pobre é mais forte do que ele. Ele é mais resistente. Resiste até a mais bactérias. Tanto que eu me lembro que os talheres dos empregados eram separados, né? Os utensílios para comer, era tudo separado. Então, é um medo muito grande. E esse medo gera o ódio. Se esconde atrás do ódio. Daí o recurso ao ódio permanentemente nessa onda que teve aí. Eu estava pensando nisso. Revelador, inclusive, né? Em termos de gente, foi muito revelador. Tanta gente que parecia pacata, gente boa, cordata, revelou a perversidade que tinha escondida, né? Muita gente teve coragem de mostrar o que era, quando antes não tinha. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, conhecer muita coisa, e eu nunca vi a estrutura do Estado tão revelada como nesse período. Tão transparente. Eu acho que uma das coisas que é do fundamento do capitalismo, né, é justamente separar o prazer do trabalho, né? E também o trabalho, quando você produz, né, você produz uma obra de arte, por exemplo, né, você faz do início, meio e fim. Então, com a Revolução Industrial e com a serialização, né, o cara só fica lá, como naquele negócio do Charles Chaplin, só apertando um parafuso. Ele não tem mais uma subjetividade. Eu produzi o carro. Não, ele só fez aquilo ali. Então, quando há esse corte, que é um corte fundamental, precisou o quê? Adaptar o ser humano a entrar nessa nova lógica, dessa nova forma de produção em série. Né? E aí é que eles fazem, vários autores, né, fazem a questão dos aparelhos ideológicos do sistema, ou do Estado, ou micropoliticamente. E a escola, ela, em vez de instruir, como era antigamente, que as pessoas iam e aprendiam ofícios e tal, a escola passa a ficar na função de quê? De educar. E educar segundo essas regras militarizadas, né? Eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente falar dessa classe, né, militar e a militarização da sociedade, porque a gente está vendo esse tempo todo esse problema gravíssimo que a gente está tendo com os militares agora, nesse exato momento. Ninguém perde privilégio. O que eles chamam de privilégio, né? Porque eu considero, a gente tem outros, eu também me considero bem privilegiada, de outra maneira, mas, ao mesmo tempo, eles produzem uma personalidade sadomasoquista, porque eles não são felizes, então eles são masoquistas, porque sofrem, e são sádicos, porque não deixam a gente também ser feliz. Então, esse problema grande que eu acho que a gente está tendo agora está sendo revelado, né? Eu acho que cada vez mais está sendo revelado. Que privilégios, por exemplo, a gente pode falar dessa classe, dessa elite, né, dessa casta,
e que só faz o quê? Golpe, né? O que eles querem o tempo todo é produzir golpes. Não para, né? Eu acho que eu estava conversando hoje aqui, o que será que as escolas cívico-militares ou as escolas militares das Forças Armadas e tal, o que será que ensina? Aí a gente brincou que ia fazer golpe. Deve ser isso que aprende, porque fora isso, né? Eles ensinam basicamente que qualquer coisa fora da instrução militar é bárbara e indigna. É uma forma de dizer que o certo está aqui, lá fora está o errado. E dentro do inconsciente da criança que é treinada com essa metodologia, existe ali o embrião para se tornar um apoiador de um golpe no futuro. Então, aos poucos você vai programando várias pessoas no sentido de pensarem que o mundo é um eterno caos, mas existe um refúgio para o caos, que é o militarismo, as instituições militares, a hombridade dos militares, a justiça dos militares e a incorruptibilidade dos militares. Eles vão sendo programados e vão sendo programados. Na hora certa, essa programação é usada, que é o que aconteceu nos golpes no Brasil, né? As pessoas foram sendo programadas primeiro para verem todos os políticos como corruptos, depois para reverterem essa corrupção para Dilma e para o PT, e no último momento para irem às ruas, fazerem as manifestações que não pediram necessariamente a queda da Dilma, mas pelo contrário, que foram utilizadas pelo Congresso como justificativa para um golpe. Com Exatamente. Ou sem aquele gado, o golpe aconteceria. Só que quando o gado passou a se achar protagonista do golpe, o golpe se tornou, ainda que na cabeça dos ignorantes, um evento lícito, né? Um evento constitucional. Até necessário. Mas eu acho que essa inversão de valores e de ética misturada com uma falsa moralidade, um falso moralismo, isso autoriza, se a gente for pensar nas atividades militares, né, as coisas mais bárbaras, né? O que, digamos, o militar ele é treinado para quê? Para guerra, para matar. Então, só da gente pensar nisso, já vê o grau de distorção, né, de humanidade, de maneira de viver. O que isso vai gerar nas pessoas que passam por essa lavagem cerebral, né, que se militarizam realmente dentro de uma escola militar. Agora, tem a militarização da sociedade como um todo, como falou. Então, aí olha o problemão. Sim, mas aí eu vou voltar lá no privilégio. Quando se trata de privilégios sociais, privilégios materiais, garantias, confortos, considerações, isso também serve de moeda para comprar consciências. Quando eu queria sair do Exército e começava a conversar com os colegas, que eu não queria deixar de seguir minha consciência, que ali eu ia ser obrigado a cumprir ordens e nem sempre seria aprovado pela minha consciência. Eu não queria abrir mão da minha consciência. As respostas eram sempre em nome dos privilégios. Mas aqui você tem garantia disso, você tem garantia daquilo. Eu falei, não, mas eu não posso viver violando minha consciência. Mas aqui você tem escola de graça para os seus filhos, de qualidade, você tem um plano de saúde exclusivo do Exército, tem um hospital militar, você tem moral social, porte de arma, polícia não te toca, você faz parte de uma casta, de uma elite, você tem um plano de carreira, quando você se aposentar, você vai receber um aumento e ser promovido. Todas as garantias comprariam a minha consciência. E aí, quando você finca o pé e fala, mas eu não abro mão da minha consciência, aí você é taxado de maluco, você é atacado, você é agredido. Quem você pensa que é para seguir sua consciência, todo mundo engole. Por que você não vai engolir? Você se acha melhor do que os outros. Aí você passa a ser discriminado, porque não abre mão da sua consciência. Aliás, quando eu mangueava artesanato, eu fazia muita experiência, eu desafiava as pessoas. Tenta fincar o pé na sua consciência e não abrir mão dela nem 1 milímetro na sua vida, para ver quanta desgraça que vai te acontecer. A sociedade obriga você a conniver, a se acumpliciar, a fazer vista grossa, sob ameaça de perseguição. E as pessoas se metem e ficam perseguição mal. Hoje tem outro nome, que é o cancelamento, né?
Ah, é. para Sim. nós na internet. Eu acho que eu sou o recorde de cancelamento na esquerda. Eu acho que eu fui cancelado também, mano. Pararam de me chamar à universidade. Foi só eu falar na arrogância induzida e na dívida que se tem com as pessoas que não têm acesso, mas que têm o direito constitucional que são roubadas, que a obrigação do cara que entra no curso superior é espalhar o conhecimento dele e não É, tomar isso como capital é isso pessoal. mesmo, é corretíssimo. Aí isso incomoda, aí pararam de me chamar. Não, e a gente não serve. Não serve. Se a gente não está dentro dessa lógica, a gente está fora. É o Não, que eu a falava gente... dos revolucionários, cara. Vocês não fazem a revolução dentro de vocês, como é que vocês vão querer fazer fora? Você é uma Exatamente. universidade que te diz que você é superior, você acredita. E acha que vai conduzir as massas. Ah, vai entregar pizza, meu irmão. Quer conduzir massa? O triste das universidades, e assim, eu estou falando das federais, porque nas particulares isso é até esperado, mas o triste das universidades federais é que, infelizmente, a cultura nossa, que é moldada pela cultura americana, através do cinema americano, dos desenhos que a gente assiste, dos programas de televisão, que são comprados os direitos dos Estados Unidos, e essa cultura que é uma cultura só de disputa, é aquela cultura que numa universidade federal ela pode ser resumida de uma forma muito simples. O camarada pega a escada, sobe, chega lá em cima, joga a escada lá embaixo para não ter perigo de ninguém mais subir. Pior, puxa a escada e rouba a escada. Então, por incrível que pareça, grande parte das pessoas que participaram do Fora Lula, Fora PT, foram pessoas que se formaram por causa de programas do Lula. Mas quando você se forma, seja lá o que for, me formei engenheiro, eu penso, mas espera aí, não pode ser fácil assim para os próximos, né? Vamos arrumar um jeito de dificultar para os próximos para eu ficar com o título aqui mais exclusivo. E é uma ideia completamente contrária à ideia da cultura chinesa, que apesar de ser um país que tem muitos problemas sociais, não vamos falar aqui que a China é uma Suíça, sei lá, mas a China tem uma cultura confucionista que é o contrário, né? A China tem essa noção de quanto mais a sociedade se desenvolver como um todo, mais todo mundo vai ganhar junto, ainda que se admitam as diferenças sociais que são inerentes ao sistema humano capitalista. Eu não devo necessariamente lutar contra o crescimento do meu vizinho, porque eu tenho que disputar com ele. Muito pelo contrário, se meu vizinho crescer, a casa dele vai ficar bonita, vai valorizar a minha. Aqui no Brasil a gente está um pouco longe disso, porque a gente ainda vive a cultura americana que foi introjetada aqui por um monte de tipo de como diz, veículos diferentes, né? Sim. Ou é televisão, ou é rádio, revistinha, mas é tudo disputa. Tudo vence aquele camarada que no final das contas é o mais forte, ou é o pica-pau, né? O mais trapaceiro. Sempre tem uma coisa assim para nos ensinar o que é errado. Sim. Desde Hollywood, desde o cinema da década de 40. Vocês sabem que eu descobri num livro do Boal, isso que vocês estão falando agora, um livro, A Estética do Oprimido, eu recomendo muito, gente, o Augusto Boal do teatro, né? Ele chamava de Invasão de Cérebro. Eu fiquei muito impressionado quando me apresentaram esse livro. É um livro gostoso de ler. Ele chama isso de invasão de cérebro, porque ele vai falar exatamente o que o Estopa estava assinalando. Como que, principalmente, os Estados Unidos da América, ele entrou com esses modelos, né? E entrou não é só televisão e rádio, agora internet, né? A gente está vivendo uma era da internet veloz, muita coisa mudou, mas com quadrinhos também. Ele dá exemplo no livro, né? Ou seja, de todos os lados, a indústria de cultura, né? Cinema e tal, moldando esse tipo de... Como é que se chama? De formato. Veneno psíquico. Veneno psíquico. Mostrando, sabe? Tipo uma captura psicológica. Isso. O bem e o mal é muito claro. Você tem que combater o herói e o vilão, é muito claro. Geralmente o vilão, desculpa aqui, ele vai se fuder no final, é mais fraco, né? No fim das contas, o herói é alguém super poderoso e é muito fácil você ver um e o outro. E isso durante anos. A gente acha que... a gente acha, não, a pessoa pode imaginar, né? Eu não acho isso. Mas, assim, é necessário se dar conta, cair a ficha, né? Que isso não pega, digamos assim, né? Em termos de formar as cabeças, fazer as cabeças, de capturar
né, mentes e corações, mas pega muito, mas não é pouco, não. E agora, então, que a gente está vivendo essa era ainda nos lambuzando, né? Com essas ferramentas todas poderosas e que tem coisas muito boas, né, na internet. Eu não vou ficar metendo pau nas tecnologias digitais que eu uso, mas assim, estamos nos lambuzando. Tem muitas coisas que a gente desconhece, não se dá conta, não se conscientiza e que participa com força desse tipo de alienação, desse tipo de lavagem cerebral, para usar a expressão que a Mônica estava usando antes aí, das pessoas, de captação de mentes, né? E de propaganda mesmo política, entendeu? Só para passar a bola para quem quiser falar, um comentário. Em 2013, pessoal, hoje, para mim, é muito claro isso, né? Quando se levanta essa questão daquelas manifestações, eu fui para a rua 3 vezes, depois eu recuei, né? Eu acho que tinha algo estranho e tal. Aquilo ali, eu também não acho que era assim uma coisa assim, olha, nós vamos fazer, vamos impulsionar, que teve um impulsionamento que veio de fora, né? Claro, para tirar a Dilma. Então não é uma coisa tão tijolo na cabeça, tão óbvia. Era para mostrar que aquele governo estava ruim, que o Brasil não queria mais corrupção, que tinha que se abalar. Aí mostrava aquelas multidões na rua. Aquilo ali foi formando opinião, foi formando um consentimento, né? Que durante anos e anos e anos veio sendo trabalhado, de que aqui é terra de corrupto, a gente não sabe lidar com os nossos bens, né? Só o gringo que vem aqui que sabe administrar o nosso petróleo, a gente não sabe, né? O brasileiro é corrupto e tal, mas eles sabem administrar. Não é verdade? Era essa. Eu ouvi isso. Eu não estou inventando isso, eu ouvi de pessoas que eu conheço. Não, o Bolsonaro, como presidente da República, falou isso, gente, para contratar empresas internacionais, porque as brasileiras são todas corruptas. Nada me surpreende vindo desse cara. Pois é, eu acho interessantíssimo. A gente ainda vai pensar muito como um cara desse chegou onde chegou, né? Porque, na verdade, ele nunca ninguém foi enganado, digamos assim. O passado dele era conhecido, o histórico dele era conhecido. Então, aí que eu acho interessante a gente tentar entender como ele conectou, né? Ele conectou e refletiu, né? Foi um aparato gigantesco. Ele foi só uma peça encontrada para botar ali. Tentaram várias outras peças e ninguém colava. E o ódio que se criou contra o sistema com a repressão brutal de 2013, porque aquilo também foi uma estratégia para desmoralizar o governo, fazer a polícia atacar, entendeu? E bateu muito, eu vi, eu estava lá, eu também tomei. Na estratégia, eles estavam tentando qualquer coisa para tirar esse projeto aí, que estava botando o preto pobre periférico dentro de universidade, dentro de avião, dentro de aeroporto. Para tirar as empresas brasileiras que estavam ganhando as licitações lá no exterior para construir porto, usina hidrelétrica, que estava tomando lugar de empresas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, da Europa. Né? Tinha que fazer o país voltar a ser exportador de matéria-prima. Destruir a tecnologia. O Bolsonaro simplesmente ele canalizou a raiva que a população estava sentindo sem direção, sem senso crítico, sem consciência nenhuma do que acontece. E sendo manipulada pela massificação das comunicações internéticas. Os bilhões de disparo. Aí, Edu, pessoal, aqui, ó, o João Renato colocando, para limpar a casa, olha lá, Léo, precisamos ver a sujeira, as mazelas surgindo à luz. Né? É isso. O agenciamento, eles construíram enunciados sobre agenciamento, que é igual a agência de modelo, que você entra para virar modelo, você entra ali para sair para virar uma coisa. E houve toda essa construção desse enunciado que não foi de uma hora para outra, né? Está falando... Não. Desde que começaram a levar jurista aqui de Curitiba para fazer curso lá nos Estados Unidos, já estava preparando o golpe. Isso não é teoria da conspiração, você falou bem. Isso é documentado. Inclusive, tem declaração de membros do Departamento de Justiça estadunidense falando dessa parceria. Isso gente, isso é... Só não pode falar isso em TCC, senão é reprovado, né? Não é. Aí não pode. Quando a gente fala da influência dos Estados Unidos em todos esses golpes,
militares que tiveram aqui na América Latina, isso já não é segredo nenhum, gente. Todo mundo sabe. Não é teoria de conspiração, é o que aconteceu. Quem bancou os golpes? Quem incentivou? Nós só não paramos de sofrer golpes. Quem forma a mentalidade dos militares? Quem forma a mentalidade dos militares? A mentalidade dos militares. Há conspiração, isso sim. Isso é uma realidade. Há conspiração. Sim. Lembra da carta do Temer? Aquela famosa carta? Não, tem outra coisa. O Wikileaks revelou comunicações da Embaixada dos Estados Unidos com o Departamento de Estado, dizendo que o Temer frequentava a Embaixada dos Estados Unidos e que o presidente que tinha um vice desse não precisava de inimigo, ironizando as informações que o Temer estava levando para a Embaixada. Ali já estava vendo a conspiração já próxima de acontecer. A coisa vem de longe e foi recrudescendo na computação de um Congresso que vai para onde está o dinheiro. É isso aí que a Maria José falando aí, ó. O Jucá falando, né? Aí você conta com os privilégios da área jurídica e pega aqueles deuses lá do Supremo, acuados pela mídia, decidem o que for mandado decidir. Aprovaram um impeachment que foi uma falcatrua enorme, a coisa foi uma aberração que o mundo inteiro ficou estarrecido, e aqui a mídia dando como natural, é isso mesmo, e o povo apoiando, a lavagem cerebral funcionando tudo bonitinho. Foi feito como programado. E o nosso presidente, quando falaram no golpe agora, eu acho que isso não teve possibilidade de ter golpe, porque a Embaixada dos Estados Unidos não estava metida no meio. Foi uma forma só de amarrar o Lula com arame farpado, para ele não levar avante o programa que ele tem para fazer. A solidariedade que ele tem, porque ele já sentiu a fome e a fome dos outros dói nele. Entendeu? Ele está amarrado com arame farpado aí, com essa política. No ano passado, em outubro, eu não lembro a data, por favor, me lembre aí, teve aqui a visita do secretário de Segurança. Teve. E veja só, o Biden é o presidente, era o Biden o vice, lá quando, aspas, né? Quando supostamente se inicia esse mega programa de espionagem. Nem pode falar supostamente, não, porque nessa época nós tivemos realmente as espionagens das comunicações da Dilma, espionagens da Petrobras, teve até o caso da espionagem também da Alemanha. Então não é assim, a gente fica com muito medo de falar que realmente a coisa aconteceu e os orientadores da banca darem bomba. Ou o YouTube dá um strike também? Não, o YouTube não dá strike nisso, não. O YouTube deixa a gente falar. O problema é só os orientadores das bancas. Porque aqui no Brasil, se você contesta de alguma forma dentro da academia a verdade que os orientadores acreditam, você pode trazer todos os fundamentos possíveis e impossíveis, que mesmo assim vai ter uma revoltazinha deles, ou porque eles não acreditam, ou porque não foram eles que descobriram, né? Mas o YouTube não liga para isso, não. O YouTube não gosta que fala do evento de Juiz de Fora, e o YouTube não gosta que fala contra as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que eu concordo muito, com uma ressalva para o Alexandre Garcia, que pôde falar o quanto quis e nunca teve o canal derrubado. Mas, fora isso, está de boa. É o privilégio pagando a consciência, né? É uma questão muito importante essa diferença entre moral e ético, né? Porque faz essa confusão, então é tal história. Fica bem complicado o tipo de resultado que todas essas ações trazem, né? Que nós temos mortandade, genocídio, a gente tem negacionismo, quer dizer, então, na verdade, o que eu queria saber é o seguinte, né? Até que ponto esse tipo de pensamento tem alguma coisa de positiva, porque os resultados, e mesmo com esses resultados horríveis, ainda ter todas essas pessoas que ainda apoiam esse projeto. Eu chamo de necropolítica, mas sem muito detalhe acadêmico com relação a essa palavra. Para mim, a necro eu uso contra bio, é vida ou morte. Eu acho que isso é um projeto grande, inclusive porque envolve também destruição do meio ambiente,
descaradamente. É um absurdo, entende? A negação, o negacionismo dentro dessa militarização, ou seja, a sociedade nossa está passando por um processo bem complicado. Passou já, né? E eu acho que se a gente não começar a prestar muita atenção nesse tipo de subjetivação que está sendo feito através de várias instituições, eu acho que principalmente através da instituição religiosa estadunidense, que é as religiões evangélicas que cresceram muito e também se conectam, porque aí a gente vai vendo como que faz essa cartografia de todos esses vetores que levam a essa coisa que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é uma coisa que é interessante, a gente é como se fosse um analisador da sociedade brasileira. Isso tudo que está acontecendo, não é à toa que a gente está debatendo isso. Eu acho que a gente precisa pensar por quê e o que a gente vai fazer para parar com essa processo, né, de descida, de destruição, entende? Eu acho que isso é muito importante a gente conseguir pensar o máximo de ações, né, possíveis para interromper esse movimento, que eu acho que ainda não acabou. Não. E cair a ficha, Mônica, assim, vou dar uma parte aqui, cair a ficha, se dar conta, né? Tomar consciência. Eu acho que isso já é um grande passo, entendeu? Falar nisso, né? Falar nisso tudo, debater, conversar, tocar, expor, né? Trazer, ou seja, revelar, você trazer à luz da vista, né? Fazer com que as pessoas ouçam também. Agora, não para saber por saber, mas para agir, né? Para poder agir, para desmontar essa, vou usar aqui uma palavra, essa estrutura, né? Que é uma estrutura, né? A gente citou várias coisas aí, né? Eduardo, Léo, você, eu, falamos dos aeroportos, de vários espaços, precarização no ensino, o ensino público, né? Quanto que isso aparece, eu vejo isso, né? No quinhão que é dado lá para as escolas públicas, o quanto que se quer que mantenha uma mão de obra precarizada, um trabalho que é remunerado com pouco, o pano de fundo disso tudo. Né? Isso é muito claro, é evidente. Para quem vive com a educação, que o jovem é o adulto que vai, em tese, estar equipado aí para viver, né? A gente vê isso com clareza. E já falando de um ambiente ao qual eu pertenço também, que é a academia, inclusive eu sou um privilegiado, a provocação que o Edu sabiamente no início fez do privilégio, eu fui um privilegiado, estudei na UERJ, no FRJ, eu tenho noção disso. E eu sou, aspas, inteiro, eu sou um cotista, né? E eu estudei lá, grandes professores e professores, laboratórios e tal, não sei o quê, e eu sei que tem coisas muito boas e tem problemas seríssimos estruturais lá dentro. Inclusive, nessa ideia, nessa questão de compartilhar, né, toda a produção de conhecimento, que melhorou em algumas direções, com certeza, mas em outras, né, os núcleos ainda muito fechados, né, muito restritos. Né? Não digo nem por maldade de todo mundo que está lá na academia, que isso é uma fantasia, mas a gente sabe que há quem não queira perder os seus espaços de supremacia, há quem não queira perder os seus privilégios, né, de se sentir superior, né, de acúmulo, e aí a gente entra na questão da grana, mas eu estou falando de outro capital também, né? Quando o conhecimento se torna, e o reconhecimento se torna um capital de manuseio e até de exploração também, né? Por que não exploração acadêmica? Surgiu e aí, em alguns problemas que a gente viu recentemente, né? Não tão valorizados na mídia, mas por que não também exploração, né? Sim. É isso. Peguei o gancho da Mônica aí para... Rapaz, esse não querer perder os privilégios ou a situação social, isso é um medo induzido, que vem desde muito cedo, que seu companheiro é seu adversário. Eu acho que a educação não recebe o foco de importância que mereceria, principalmente a educação pública e periférica, porque é preciso chamar a consciência popular participada dos acontecimentos políticos. Política não é somente a partidária. É preciso perceber que política é relação entre muitas pessoas, não necessariamente com o partido. É preciso entender porque minha comunidade é desse jeito. É preciso entender como é que funciona a prefeitura, o que é uma secretaria,
de um assunto, de outro assunto, como é que as coisas funcionam, de onde vem o dinheiro da prefeitura, de onde vem o dinheiro do Estado. Isso tinha que ser matéria dada em escola. O Edu, a política está praticamente em tudo. Está em tudo. É preciso as crianças lá no final do fundamental já estarem imaginando, cada um tem uma cidade, tem uma prefeitura e tem as secretarias. Sua verba vem assim, vem assado, você vai começar a pensar em termos coletivos. Como é que funciona o seu coletivo social? Entender como é que funciona. Não ser essa caixa preta, você não sabe o que acontece, não sabe de onde vem o dinheiro, não sabe como é que ele é usado, não sabe quais são as prioridades, não sabe quanto ganha o seu município, não sabe quanto ganha o seu estado, como é que é distribuída essa riqueza, quem paga esses impostos, de que maneira, como é que funciona a sociedade. Isso é coisa para dar em sala de aula, em todos os níveis, desde o fundamental no início, já ludicamente, brincando, de fazer. Mas isso não interessa. O que interessa é manter o povo ignorante, desinformado, que assim é fácil dele ser manipulado. E você pega a classe que tem acesso a mais esclarecimento, a mais escolaridade, e você apavora essa classe, com a ameaça de cair de patamar. E você não cria uma consciência de coletividade, que é bom para todo mundo, que a sociedade não tenha famintos, não tenha desabrigados. Só aí a criminalidade já cairia um monte, onde você tem acesso para a pessoa desenvolver sua vocação. Qualquer pessoa. Como nos brisolões, que isso acontecia nos brisolões, as pessoas se dedicavam às suas vocações. Por isso ele era tão odiado e por isso durou tão pouco tempo, foi destruído. Eu dou aula no, Edu, eu dou aula no. O CIEP Ayrton Senna é um brisolão. O CIEP Brisolão é Ayrton Senna. Você aproveita a construção, mas o método de funcionamento é outro, né? Não é mais aquela escola integral. Não. Não tem mais. Não era o integral que era. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Era meio a meio, né? Ainda tem essa. Não era integral, mas não era integral o tempo todo só as matérias do currículo obrigatório. Não, tinha espaço para tudo. Eu, por exemplo, fiz as oficinas de pipa aqui no CIEP de Partido Alferes, 1.000 crianças envolvidas, toda a instituição escolar. Então, porque gostavam de pipa, porque gostavam, né? Como gostavam de dançar, aí tinham capoeira, aí a comunidade evangélica fez o CIEP parar com as aulas de capoeira, porque demonizaram a capoeira, entende? E parou. Então, a questão da política também, demonizaram tanta política, né, Eduardo, que ninguém sabe de onde vem o dinheiro, ninguém sabe como é que funciona, porque, política, eu não quero saber de política. Não, e a corrupção está restrita à política. De corruptor ninguém fala, né? Das empresas, dos bancos que compram os políticos, que mantêm eles lá no parlamento, ninguém fala. Não. E agora a palavra é assim, todos roubam. Todos roubam. Eu até falei outro dia, mas olha, agora, vocês me desculpem, todos os pobres aqui de direita, que eu tive um certo atrito outro dia, né, no posto de gasolina, eu falei, não, mas olha só, vamos combinar, agora a gente vai conversar com o ladrão de agora. Me interessa falar do chefe de vocês, presidente de vocês, que é o ladrão de agora. Já que todos choram, agora o da hora é o de vocês. O ladrão de agora, né? O ladrão da hora. Essa ideia do todo mundo rouba, não sei se vocês concordam comigo, é o desdobramento de todo brasileiro é corrupto. É estratégico. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho para fora da vergonha, né? O cara ficou apoiando o Bolsonaro e de uma hora para outra ele começa a passar uma vergonha gigantesca com tudo que está aparecendo sobre o Bolsonaro. Ele não vai conseguir pular para o outro lado de uma vez só, então ele precisa de subterfúgios. E se todo mundo rouba, todo político é igual, é tudo ladrão, é uma forma dele chutar o balde e falar: eu nem falo sobre política mais, eu gosto de futebol, porque todo mundo rouba. Isso é um mal geral, né? Isso é um mal geral. O cara envergonhado. Eu me iludi. Quando você joga na cara dele, mas você não estava fazendo campanha para o Bolsonaro? Me iludi, mas é tudo ladrão, é tudo igual. E aí ele tá naquele espaço intermediário ali da extrema vergonha, tentando defender o próprio ego
E aí ele vai, todo mundo rouba. É normal. Mas vocês não acham que isso já é um enunciado que está sendo construído de novo? Não, muito Sim, tempo. eu considero, inclusive, esse período, eu gosto de adaptar esse todo mundo rouba dentro das fases do luto. Porque o herói, assim, o Bolsonaro, ainda que estejam lutando aí, né, pela existência do Bolsonaro, é sabido que o Bolsonaro político morreu. Então aí alguns estão na negação, outros estão na barganha, né? E os da negação estão lá no todo mundo rouba ainda, desesperados. Mas eles vão alcançar as últimas etapas ali né, dessas fases do luto e vão aceitar que acabou. Né? Alguns vão abandonar completamente a política, outros podem voltar engajados do lado correto. No meu canal aconteceu de várias pessoas chegarem como bolsonaristas e estarem participando agora não mais como bolsonaristas, mas como progressistas. Então, tem várias possibilidades. Agora, uma coisa interessante, né, que eu queria, antes de passar a bola, eu queria refletir sobre um ponto que a gente precisa realmente pensar. Será que realmente a classe média perderia privilégios se a gente tivesse o fim da miséria e da pobreza? Porque tem tanta gente preocupada em perder privilégios e nem privilégios eles perderiam. E outra coisa, a gente tem uma coisa que chama proveito marginal da riqueza. Um cara muito rico, ele é tão rico que ele jamais conseguiria fazer uso do dinheiro dele. Então ele fica brincando de dinheiro na bolsa de valores ou em outros lugares. Taxar esse cara não vai fazer ele perder privilégio nenhum. Ele não vai deixar de andar de carro de luxo, ele não vai deixar de fazer as viagens de luxo que ele faz, ele não vai deixar de ter os imóveis que ele tem e nem vai deixar de comer no restaurante caro que ele come. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então ninguém vai perder privilégio. Há um medo muito grande de perder a distinção. Isso é cruel, é a parte mais podre, que é o cara pensar: o que me incomoda é o outro crescer. Ele não está tão incomodado com perder privilégios, ele não está tão incomodado com ele cair, porque a inclusão dos mais pobres não significa necessariamente a exclusão dos mais ricos. Pelo contrário, né, a gente começa a distribuir renda para os mais pobres e a classe média deita e rola, porque é ela que vende para os mais pobres. No entanto, o cara, ele está incomodado mesmo com o sentimento de distinção. Eu posso ter esse carro, eles não podem. Eu tenho um sítio, eles não têm. Eu tenho a casa na praia. Puta merda, fulano de tal, pobrinho, acabou de comprar uma casa na praia. Lula é um desgraçado, tá dando coisa para vagabundo. Fulano comprou um carro novo, é claro. Essa política que fica dando coisa para vagabundo. Então a gente tem que cortar esse sentimento de inveja e vontade desesperada de alguns brasileiros de estarem sempre acima dos outros, para a gente conseguir derrubar esse problema que a gente tem, né, de algumas pessoas lutarem não porque tem medo de perder os privilégios, mas porque querem que os outros não tenham nem um pouquinho de privilégio. Sim. Aí você tem também a herança da mentalidade escravista, não é isso? Que se você tem os pobres com mais condições, eles também vão ter acesso a melhores salários. E aí você está falando de pessoas que pagam 5 milhões numa casa, mas não querem pagar 5 mil para o pintor pintar a casa. Ele se sente muito mal de pagar o pobre e pagar justamente. Ele quer explorar o pobre. Então ele precisa do pobre em situação quase de mendicância, para ele pagar a miséria mais miserável possível. Ele se sente humilhado de pagar direitos trabalhistas. Se sente humilhado de pagar um salário maior. Eduardo. Ele acha que está fazendo isso apareceu com essa social aqui, na época da Dilma. As frases que viralizavam no início da perseguição contra Dilma eram frases do tipo: eu fiz 4 anos de administração, contratei um pedreiro e tive que pagar o pedreiro mais do que eu ganho na loja que eu trabalho. Isso eram as frases que mais bombavam naquela época, que era exatamente para pegar o classe média que estudou e colocar ele: olha, você está sendo desvalorizado, né? Você está valendo menos que o pedreiro, como se o pedreiro não tivesse que ter treinado por mais de 4 anos
para conseguir desempenhar aquela função, né? Mas para a classe média, de acordo com a formação mental que foi oferecida por esse pessoal, para a classe média só tem valor o conhecimento adquirido nas universidades, conhecimento prático de um pedreiro, de um servente, de um eletricista. Isso não tem valor, não, isso tem que ser explorado. E como você disse, né, explorado na maior condição de escravidão possível. Se der para pagar R$50 por dia, que paguem R$50 por dia. E aí a gente tem que lembrar, Eduardo lembrou bem, da escravidão e dos racismos, né? Porque o escravizado está diretamente ligado com a questão dos racismos. Então, é um problema sério. Nós temos uma população, na maioria, nós todos somos negros, né? E o tipo de situação de racismo absurdo que atravessa a nossa sociedade, que vai juntando. Eu acho interessante como é que a gente conseguiu juntar tanta merda. Porque eu vou te contar, hein? O negócio está caprichado, hein, no Malhado. É muita coisa ruim que juntou e apareceu assim, de uma hora para outra, assim, tranquilamente. Autorizado. Autorizo a ser misógino, autorizo a ser racista, autorizo a ser explorador, entende? A galera gostou da tua colocação irada aí, ó. Foi uma garimpagem, né, isso aí, né, para conseguir juntar tanta coisa ruim. E, assim, trazer à tona o que estava submerso. Nada de novo. A parte mais importante é o que o Eduardo falou. O problema é que nós não encontramos coisas ruins. Essas coisas ruins estavam aí, elas só foram reveladas, né? E o triste é isso. Veio à tona. Eu acho que é pior que revelada. Elas foram autorizadas. Estimuladas. Autorizadas, estimuladas, agenciadas. Por essa autorização que se revelaram. Eu acho que esse é o processo, é que nem furúnculo, mano. Quando você tem um furúnculo, aquela porra te atrapalha a vida, dói, dá febre, você não consegue caminhar, você precisa espremer. Espremer dói. E dói muito. Nós estamos acabando de ver o furúnculo, a gente está espremendo ele agora. Então, a dor do encontro com o podre, ela é necessária para a gente extirpar essa podridão. Agora, esse é um processo de gerações. Isso a gente não resolve em 5, 10 anos. É preciso educar as pessoas, é preciso trabalhar com os novos, é preciso esclarecer os que estão chegando, é preciso focar ali. A prioridade 1, já dizia o Brizola, a prioridade 1 de qualquer sociedade que tenha dignidade é a infância, é a educação das crianças, para começar de baixo e trazer essa educação qualificada até as universidades. Uma educação humanista, coletivizada, solidária, não competitiva, que tenha como objetivo declarado alcançar a harmonia social, que é o objetivo de qualquer coletividade. Consciente ou inconscientemente, tudo busca harmonia. A humanidade também busca harmonia. E nós estamos Mas é por isso que eu acho o perigo dessa militarização da sociedade. Entende? Eu estava assistindo um negócio de futsal. Então, era aquele monte de criancinha dente de leite. Todo mundo marchando, todo mundo de uniforme, todo mundo em fila. Então, pequenininhos. Eu olhei e falei, aí, ó, já está começando desde daquela ali, ó, já está tudo já sendo modelizado, entendeu? Por isso que essa questão da educação é uma coisa muito séria. Que tipo de escola, que tipo de instituição? Porque aí a gente vai, nas igrejas tem exército de Cristo, todo mundo também marchando. Então, eu acho importantíssimo a gente ver. Agora os militares são dados por mortos, mas eles são expulsos, são dados por mortos, mas ainda ganham mais ainda. Não, o negócio, eu acho que o troço tá punk, hein? Eu acho que se não pensar muito nisso... A viúva recebe uma pensão pro resto da vida. A militarização, nesse sentido, ela vai fazer o quê? Você age, você diz e tal, porque você tem que obedecer. Você tem os seus superiores. No momento que você vai chegar lá, Eduardo, você estava lá quando jovem no Exército, não funciona mais ou menos assim? Funciona.
qual é o seu plano? Um dia eu vou ser um tenente, aí eu vou mandar no de baixo e tal. E você vai agindo, obedecendo e tal. Não é a educação que a gente está falando. É verdade, velho. Mas naquela época... Abriu o leque de escolhas que ela... A militarização naquela época não encontrava vozes dissonantes. Hoje encontra. Entendeu? O ambiente hoje é diferente. A militarização está sendo vista por muita gente como ridículo. Entendeu? Está tendo muita reação na rapaziada mais jovem. Está sendo vista com muito mais clareza. Inclusive, teve o processo de desmoralização das Forças Armadas agora que fecharam com esse governo. Então, o militar já não é mais aquele militar onipotente naquela época que eu estava estudando. Naquela época, o militar era onipotente, ninguém mexia. Hoje, não. Hoje há muitas vozes dissonantes. Então, o ambiente é outro. Eu acredito que o efeito dessa militarização vai ser criar rejeição por esse tipo de procedimento. É questão de tempo, porque as vozes dissonantes elas trazem lucidez. Não é Você falou uma coisa bem interessante, que é o seguinte: hoje ainda existe na cabeça de alguns pais aquela ideia da educação baseada no extremo rigor. Vamos ignorar tudo que a ciência criou a respeito da educação infantil, psicologia é terraplanismo, a psiquiatria é terraplanismo, todo conhecimento, tudo que é criado pela ciência é terraplanismo. Vamos direto para aquilo que a gente conhece há muito tempo, pancada e bomba. Vamos ensinar as crianças assim. O detalhe é que essas crianças que estão sendo educadas nesse modelo negacionista, extremamente antigo, elas vão ter uma certa dificuldade de se entrosarem no mesmo mundo das demais crianças. E até o momento os militares conseguiram fazer uma bolha para eles, que era a bolha dos militares que, na verdade, só estão ali porque estão recebendo do governo de lá de trás compensação porque eram pessoas ricas. Isso é a instituição militar. Generais e outros oficiais são, em verdade, dinastia. Não são o brasileiro como eu, como você, que vai fazer agulhas negras e vai passar. Não. É um esquema de dinastias. Quer entrar no exército por baixo, tudo bem, é para o cidadão. Quer entrar no exército como oficial, é dinastia, é filho de general, e assim por diante. Só que uma situação que nós vamos perceber com o passar dos tempos é que hoje você não consegue esconder mais uma pessoa como sendo uma estrela porque ela é filha do prefeito, filha do general, filha de qualquer coisa. Isso não importa tanto quanto antigamente, principalmente por causa da inclusão. Hoje, antigamente era só o filho do prefeito, o filho de gente importante que pegava um carro e saía dirigindo com 14 anos. Mas hoje, muitas coisas relacionadas ao social estão acontecendo pela internet, então aquele cara não vai ser melhor que ninguém por estar andando de carro aos 14 anos de idade. Assim como nós estamos saindo da era puramente industrial, em que era muito importante o que a pessoa exerce, né? Na era industrial, o importante é o que você exerce na sociedade. Ou você é produtivo, ou você é das Forças Armadas. Até engraçado, né, que antigamente os relatórios sociais eles não perguntavam renda, eles perguntavam o que a pessoa é. Então tinha ali os profissionais liberais, tinham os empresários e tinham também os militares, né? Qual que é a patente do militar ali para saber em qual posição social que ele ocupava. Hoje não. Hoje a pessoa quer saber do Lúcio que luta, eu acho que é judô que você luta, Lúcio. Acho que é isso mesmo. Judô e jiu-jitsu. Parei. Judô e jiu-jitsu. O Marinho é ativista. A Mônica é psicóloga, mas na hora de folga ela joga tênis. Então eles falam, a Mônica que joga tênis. Está migrando aos pouquinhos. E nessa migração, essa galera que está sendo educada para ser máquina alimentada por alimentos orgânicos, né? Não é uma máquina alimentada por eletricidade, mas são máquinas alimentadas aí por alimentos orgânicos, elas vão ter uma certa dificuldade para se adequarem a esse estado da arte da sociedade humana. Então as escolas militares elas vão se autodestruir exatamente porque elas vão fazer vítimas. A grande realidade é essa. As escolas militares, na atual conjuntura, em que não adianta mais a carteirada, não adianta mais
seu filhinho de papai que tem o carro, que anda com o carro, não adianta mais, porque nas redes sociais não vai adiantar ser filho de militar e chamar o papai na hora da confusão, porque tudo está acontecendo, infelizmente, agora são nas redes sociais, a gente não tem mais tanto contato humano. E a falta de desenvoltura e preparação dessas pessoas, dessas escolas, para viverem a atual realidade, vai ser suficiente para acabar com as escolas militares. E eu nem digo que elas não prestam, né? Mas eu digo que a gente pode usar em analogia aquele ditado de quem não presta por si mesmo se destrói. Então, se querem continuar ensinando crianças a usarem a máquina de datilografar numa realidade em que estamos vivendo a era dos computadores, que continuem. Os pais que estão insistindo com isso é que verão as crianças prejudicadas por causa disso. Agora, o fim disso vai acontecer naturalmente. Basta essa primeira safra se mostrar totalmente inadequada para a atual realidade, que isso acontece. Vai encontrar rejeição aos poucos, vai sendo rejeitado, vai diminuindo o número até desaparecer. O processo é longo. A gente tem que ter visão de chinês. É longo prazo. Verdade. Né? Tomara, porque também tem uma coisa que é o efeito bola de neve, né? Então, pode ser que comece lentamente, mas pode ter um momento que faça igual uma avalanche, né? Porque, realmente, eu acho que se desinvestir desse modelo, os pais... E também porque também essas crianças são prejudicadas também psicologicamente, emocionalmente, são prejudicadas de várias maneiras, né? Mônica, Na criatividade e tudo. Mônica, imagina dentro de uma festa de família de fim de ano, 30 crianças ali. E aquelas 3 que estão na escola militar são as que não se relacionam, são as bobinhas da turma, não estão brincando, estão vivendo aquela vida militar completamente desconexa daquilo que a gente conhece como sociedade. Então esse efeito bola de neve pode vir muito antes da formatura, né? É uma doença social que está sendo imposta para as crianças que vai se demonstrar negativa muito rapidamente. É verdade, estou vendo umas safras de crianças aí que são surpreendentemente maduras, viu? Muitas personalidades se demonstrando num número muito maior do que antigamente. Parece que estão chegando reforços para os próximos anos. Como também estão tendo, por um lado, tem as crianças cheias de diagnósticos, e, por outro lado, as crianças extremamente criativas, produzindo coisas incríveis, exatamente assim, dando saltos, né? Sim. Em termos cognitivos. Em 80 eu falava, nós somos exceções raríssimas, mas somos altamente contaminantes. Em breve seremos exceções numerosas. Daí para ser minoria é um pulo. E quando for minoria, acabou. Muda tudo. Exatamente. E eu acho que a gente já está quase se considerando minoria, viu? Porque a gente já está começando a existir. Não apenas nas nossas bolhas, mas incomodando os outros espaços. É verdade. Porque talvez nós somos maioria silenciadas que não estamos aceitando sermos silenciados, né? Vamos combinar. Nem todo mundo aceita a opressão. Eles querer convencer a gente, né? O Boal é maravilhoso, né? Eu trabalho muito com o teatro do oprimido. Que todo mundo tem que ser oprimido. Não, todo mundo tem que ser resistente, que é bem diferente. Sim. O teatro do oprimido, vou completar, Mônica, o contato, quando eu conheci, eu não sou formado em teatro nem nada, mas eu participei na Casa das Palmeiras da Anísio da Silveira, que eu trabalhei lá. Ele mudou muito minha vida quando eu conheci. Eu não conhecia aquilo, não é genial, né? Você trocar de lugar e tal. Se colocar no lugar do outro. Isso é maravilhoso, maravilhoso. É o princípio da solidariedade. É você se colocar no lugar do outro. Para quem não conhece, rapidamente estou mencionando isso, não é? O Edu agora tocou nessa alteridade, é o quê? Você faz a cena, qualquer cena básica, uma coisa em casa, ou então na rua e tal, os personagens, e você para a cena e você troca de lugar com alguém que você queira por algum motivo. E você experimenta dentro de uma cena que não é tua,
originalmente, viver o que eles estão vivendo ali, você pode mudar tudo. É muito legal. Tem muito a ver com o que a gente está levantando aqui, né? E que Sim, tem a sim. ver com a... O povo do teatro tem essa grande oportunidade, velho, de você vestir personalidades outras que não a sua. E eu conheci. Você se obriga a ser outra pessoa com outro temperamento, com outros valores, e esse exercício te dá a oportunidade de criar compreensão sobre os tipos humanos. Eu conheci o trabalho do Eduardo Marinho fazendo isso na vida real, né? Nem no teatro foi. Foi na vida real mesmo. Como é que é, mano? Eu conheci seu trabalho fazendo isso na vida real. Foi um momento que você foi viver realmente. Não sei Isso. qual foi aquele momento que você foi viver realmente com o pessoal da periferia, de uma tribo, não sei, que você fez essa. Não, velho. Em 1980, eu larguei o primeiro ano da faculdade de Direito, botei uma mochila nas costas e disse à família que ia procurar um sentido para a vida, porque por ali onde eu estava indo não tinha sentido para mim. E aí eu fui banido da família. Pressionado, foi toda uma história longa. A última frase foi: você para nós é um filho morto, não nos procure em nenhuma hipótese. E aí eu peguei a estrada, mano, e fui ser hippie, mendigo, dormir no papelão, conhecer um outro lado do mundo que ficou muito mais interessante do que o mundo que eu vivia. Foi todo um processo lento, eu tentando me enquadrar. Entrei para o Banco do Brasil para me enquadrar, entrei para o Exército para me enquadrar, fui fazer direito para me enquadrar. Aí eu percebi que estava na beira de começar a vida adulta. E por ali eu não ia. Então eu comecei a viver um outro mundo. Perdi a patente, né? Uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi perder meus documentos, porque com os documentos que eu tinha, eu não sofria consequências sociais. Então, sem documento, eu passei a ser um ninguém. E aí comecei a ser tratado como periférico, que eu me tornei. Suspeição, agressividade policial, desprezo na saúde pública, suspeita, de chamar a polícia porque eu estou dormindo numa casa abandonada. E comecei a ver o mundo de outra maneira. Ao mesmo tempo, comecei a viver o submundo, a conviver com puta, com caminhoneiro, com ladrão, com traficante, né, com frentista de posto, com borracheiro, com gente pobre, com a rapaziada das palafitas, sendo abrigado, aprendendo a viver num mundo muito mais rico do que o mundo que eu vivia. Que a minha sensação é que eu vivia um mundo cênico. O mundo é todo preparado para mim. Os clubes, o cinema, tem sempre pobre para me atender, que todo mundo me ama, todo mundo quer o meu bem. E aí eu me vi numa situação que era exatamente o contrário. Eu era o suspeito, eu era o preconceituado, eu era o vagabundo, passei a ser mal visto. E perdi contato com a família inteira durante quase 20 anos, sem encontrar mais ninguém. E eu percebi que em todo lugar que eu chegava, eu constituía uma família afetiva. Foi quando eu comecei a achar que a humanidade é uma família planetária que ainda não se deu conta disso. Estamos caminhando. O processo é muito longo, é uma caminhada permanente, que começa na noite dos tempos, que a gente nem sabe onde é direito, e a gente não vê se termina ou quando termina. Uma vida é um passo nessa caminhada. Eu estou vivendo um meu passo, e eu quero que o meu passo seja dado na direção que eu escolher, e não na direção que me pressionaram a dar esse passo, porque essa direção me pareceu frustrante quando eu tinha 18 anos de idade. Eu não sei para onde é que eu vou, não sei o que vai acontecer, mas eu sei para onde eu não vou e sei o que não vai acontecer. O resto foi vida vivida, mano. Foi aprender a fazer arte na rua para sobreviver. Depois de começar a ver já a sociedade como uma entidade criminosa. Que de repente eu me vejo numa mansão abandonada com uns 30 mendigos, mano, que me chamaram lá para dentro. E eu sentei no cantinho, foi logo nos primeiros tempos, e fiquei observando aquelas pessoas se relacionando. Eu falei, caralho, é a gente mais forte que eu já vi. São as pessoas mais solidárias que eu já encontrei. São os seres humanos melhores que eu já convivi. E aí já comecei a pensar, esses caras tinham o direito constitucional de acessar a educação que eu acessei, de acessar a alimentação que eu acessei, porque meu pai tinha dinheiro para pagar. Eles tinham o direito constitucional e o Estado não cumpriu sua obrigação. E aí eu comecei a ver a sociedade como uma entidade criminosa, uma organização criminosa, que é tipo um Robin Hood ao contrário. Rouba dos pobres para dar para os privilegiados, para os mais ricos.
Assim que eu comecei a viver. Mas isso foi em 80, mano. Em 82 eu tive uma filha. Aí eu já tinha que ter um trabalho, porque eu queria escolher o que comer. Já tinha que morar em algum lugar. E fui morar em favela, morei em casa sem água nem luz, tinha que descer o morro para pegar água na lata, trazer na balança. Fui fazer a vivência comum da grande maioria da população. E me encantei com aquilo. E cresci. Eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei duro, eu fiquei pobre, mas a minha vida ficou muito mais rica. De acontecimentos, de conhecimento, de sabedoria, de humildade. Eu percebi que humildade não é virtude. Humildade é uma ferramenta de aprendizado. Solidariedade também não é virtude. É uma ferramenta de sobrevivência. Eu comecei a ver que os meus valores não eram meus. E eu comecei a criar os meus próprios valores. O que eu queria da vida? Era o que eu escolhi? Não. Eu queria agradar minha família. Eu queria ser um cara de classe média, média alta, para manter o padrão, para não decepcionar a família. Porque a cobrança é afetiva. A cobrança é por amor. Mas se você não vai nessa cobrança, você vira o maldito, o traidor, o ingrato, o mal agradecido. Sacou? O cara que não honrou pai e mãe. Minha mãe sempre me repetiu isso. Honrarás pai e mãe, você não honrou pai e mãe, você não respeita seus pais. Eu tive a oportunidade lá nas últimas discussões de falar assim, eu respeito muito vocês, mas o que vocês estão querendo não é respeito, é submissão. E isso eu não tenho. Vocês também precisam me respeitar. Eu estou escolhendo o que fazer com a minha vida, isso não é só meu direito, é minha obrigação também. Eu estou escolhendo o que fazer com a minha vida. Os riscos eu estou assumindo. As consequências sou eu quem vai sofrer. Então vocês têm que respeitar. Mas eles não respeitaram. E era uma necessidade evolutiva para mim, porque eu não podia contar com socorro. Eu passei por situações que, se eu tivesse um respaldo, eu tinha pedido socorro. Muitas vezes. Muitas vezes eu vi minha vida em risco. Muitas vezes eu tive situação de desespero. Eu tive que encarar e superar. Não tinha para quem pedir socorro. Eu nem lembrava que eles existiam. Foi décadas depois que eu percebi o corte total de relações teve uma utilidade muito grande, velho. Criou realidade na minha situação. Meus filhos nasceram filhos de pobre, estudaram em escola pública, tiveram vivência de pobre. De vez em quando eu falo, você podia ter dado para os seus filhos as suas condições. Não, eu não podia. Eu não podia viver naquelas condições. E eles nasceram quando eu já estava na miséria. E miserável também tem filho, é direito. Entendeu? Então, eu nunca senti culpa, eu nunca senti arrependimento. Apesar de reconhecer muitos erros, eu aprendi com eles. Então, não tenho que me arrepender. Eu tenho que me corrigir. É diferente. Só que eu tenho humildade para reconhecer e trabalhar dentro de si permanentemente. Do mesmo jeito que a sociedade tentou me moldar, eu estava me desmodelando. Eu estava querendo me exercer como eu sou. Eu quero me desenvolver aqui dentro desse social que eu vivo. Mas a minha maneira. Né? Com pouco tempo, eu comecei a ter necessidade de falar o que eu estava vendo da sociedade no meu trabalho. E isso depurou meu público. Porque é diferente você vender pão integral, brinco, pulseira, colar, sapatinho, macramê, e vender material reflexivo, pensamento, contestação, reflexão, questionamento, proposta, ironia. Então, comecei a trabalhar para outro público, muito mais reflexivo, que me dava aulas. Os mais velhos se comoviam em ver meu material, olhavam para mim, cabeludo, hippie, maconheiro e com material reflexivo. Senta aqui, meu filho, toma uma cerveja com a gente, eu vou te explicar. Você sabe o que significa esse símbolo aqui que você está fazendo? E me contava. Cara, professores, muitos professores eu tive, contestando a sociedade e evoluindo nessa contestação. E era exatamente isso que eu estava fazendo, expondo meu material na rua, quando chegou uma câmera, me filmou e me botou na internet. Eu não tinha internet. Eu não sabia nem o que era isso. Depois chegou outra câmera, me botou também na internet. E outra, e outra. De repente chegou um computador. Oh, você precisa de um computador. Eu falei, não sei mexer nisso, não. Não, mas você precisa. E foi instalado um computador na minha casa. Eu ficava olhando para aquilo, falei, pô, isso é caro para cacete. Se eu mexer, vai quebrar. Não sei mexer, então não vou mexer, deixa isso aí. Com o tempo, meus filhos trouxeram os amigos que entendiam de computador para analisar meu computador e ligar, me mostrar como é que liga. Eu tinha uma filha morando nos Estados Unidos, eles abriram o e-mail, eu consegui falar com ela por e-mail. Aí eu já me interessei pelo computador.
Foi assim que eu comecei. Depois uma mina ativista no Rio botou o dedo na minha cara, você tem a obrigação de escrever o que você fala. Eu vou abrir um blog para você. Foi na minha casa, abri um blog e eu comecei a escrever no blog. E eu fiquei tão empolgado com a reação das pessoas que eu esqueci da vida. Meus filhos tinham crescido, estavam vivendo cada um por si, já tinham saído da minha aba. E eu comecei a escrever no blog 3 textos, 4 textos por dia, para de repente cortaram minha luz, cortaram minha água. Falei, caralho, tem que trabalhar. E aí voltei para a rua. Porque eu vivo das artes que eu vendo na rua, não vivo da internet. A tua vida é uma arte, Peras. Como é que é, mãe? É a própria arte. Pois é, o vivo é da arte. Eu falo porque tem proveito. Eu acho que eu tenho obrigação moral de falar. Tem proveito, mas eu não quero publicidade. Para mim, a publicidade é uma atividade criminosa. A matéria-prima da publicidade é a mentira, mano. É criar necessidades que não são necessidades verdadeiras. Um dos grandes problemas da sociedade é o excesso de necessidades artificiais. Necessidades que a gente não tem, que a gente é induzido a ter. No primeiro vídeo que fizeram comigo, eu falei, as necessidades materiais são só 5, e todas elas começam com A. É ar, água, alimento, agasalho e abrigo. Essas são as 5 necessidades materiais que a gente tem. O resto são só necessidades imateriais. Afeto, sentimento de utilidade com o coletivo, composição, tomada de consciência, entendimento sobre a realidade, gostar e ser gostado, servir, debater, instruir, se instruir, trocar, conviver. São necessidades imateriais que a gente tem e que ficam em segundo plano. Os publicitários usam essas necessidades para induzir a gente ao consumo. Você vai comprar aquela coisa porque todo mundo vai gostar de você. Você vai ser um cara arrojado, você vai ser uma pessoa admirada. Eles produzem a falta. A falta é uma invenção do sistema. Eles inventam, porque sem a falta não tem consumo. Entende? Agora, não falta nada na gente. Não me falta nada para ser mulher. Pronto. Então, é uma invenção que tem a ver com essa sociedade de consumo. O capitalismo entrou aí com a história do desejo, não é isso? Né? Claro, é interessante como a gente coloca na própria cabeça, eu preciso disso. Gente. Preciso, senão não vou ter valor. Não, eu preciso aquilo igual o da minha patroa. Piorou. O Mujica fala muito bem, a gente não percebeu que estava criando um público consumidor. Criou-se. Então, a abolição da escravidão já foi para criar mercado consumidor. Isso, exatamente. Naquela época. Então, exatamente. Mercado consumidor. Então, por isso que entra tudo com essa estrutura, né, digital também, entende? Da infraestrutura digital, isso aí otimizou muito, sabe? Potencializou essa produção de faltas. É interessante, né, que antigamente você tinha que usar recursos naturais para produzir bens de consumo. Hoje você usa recursos que não são existentes, são recursos lógicos. Então você cria um jogo para computador e vende por um valor absurdo, e esse jogo não ocupa nem lugar no espaço. Esse jogo simplesmente é avatar agora, identidade. Os avatares estão sendo... Olha que loucura, cara. Criando entretenimento, né? Como eu detesto essa palavra, mano. Eu não faço entretenimento, mano. A arte não pode ser classificada como entretenimento. Entretenimento é coisa para quem não tem o que fazer. A arte tem uma função. Ela tem que tocar o sentimento. Ela tem que tocar na alma. Ela tem que tocar na consciência. Se você entra numa exposição e sai do outro lado igualzinho você entrou, essa exposição não está valendo nada. Saca? A arte tem uma função a cumprir. Nem que seja o deleite. Mas ela tem uma função a cumprir. Ela não pode estar aí para entreter as pessoas. Entretenimento por quê? Porque você tem que trabalhar. E aí, para não adoecer, você vai se entreter, depois volta para trabalhar. Lá no entretenimento você consome. Você gasta. É aí mesmo, Edu. E dessa indústria que a gente está falando, da indústria cultural, essa ideia do entretenimento, que você está falando, vem disso aí, da venda da arte como produto mesmo. É o controle da arte, porque a arte ela é essencialmente subversiva. Então, os dominantes, sabendo disso, eles patrocinam a arte que interessa a eles, a arte que dispersa,
a arte que superficializa, a arte que futiliza, a arte que alimenta o sistema, que ostenta, que induz sexo, violência, babaquice. É a degeneração da arte, sacou? Só que a arte pura ela está aí. Não é porque ela não é divulgada que ela não existe. Eu vejo nos lugares, eu vejo nos territórios. Arte de alto nível está rolando por aí. Só não encontra apoio na mídia, não encontra apoio dos capitalistas, porque é a arte que conscientiza, que sensibiliza, que contesta, que alimenta revoluções. Essa é a arte que apavora os dominantes. Por isso eles dividem, né? A arte é celebridade. A arte é muita grana, é fama. Não, a arte é função. A arte é função a cumprir. A fama é uma coisa que entorpece os artistas e faz eles produzirem de acordo com a necessidade da riqueza, não da necessidade da alma dele. Ele pode encher o rabo de grana, mas ele vai tomar antidepressivo para dormir. Porque a angústia bate, mano. Se o cara tem necessidade criativa, se ele render a consciência dele para os privilégios, ele vai sofrer. Vai sofrer por dentro. Vai mutilar a alma. Em contrapartida, olha só que coisa legal. Quanta gente aqui falando. Olha, não dá sono ouvir vocês falarem. Fico até de manhã aqui. Aí teve uma outra pessoa aqui, que foi a Rosana, né? Ótima live, levou meu sono. Os ladrões de sono aqui, todos nós. Um elogio dúbio. Um elogio dúbio. Tomara que acorde cedo para trabalhar amanhã, né? Não perca o horário. Ana Ferreira, sticker, gratidão. Pessoal, estou aqui com uma incumbência que ela está me inquietando, que é o quê? Está gostoso demais esse papo, está muito bom. A gente está aqui há 1h20. 1h20, agora que eu estou vendo. São 00:35. Meu Deus, amanhã começa cedo, meu Deus. Eu queria ver o amanhecer, entendeu? Mas assim, a gente. Aí eu ia propor o seguinte: a gente faz uma rodada, umas considerações, de um alô, de uma boa noite para a gente dar uma descansada também. Esse encontro maravilhoso, né, com vocês aí, que está sendo bom. Estou vendo que o pessoal também aqui, ó. O pessoal, tá? O Lucas também. Pois é isso aí, né? Reflexão para agir, né, o Jean? Reflexão para agir. A Ana Ferreira está agradecendo também a gente. A teoria só tem valor quando vai à prática, mano. Isso aí. Se a teoria não for à prática, ela simplesmente não me interessa. Aí, faz outro de novo. Aliás, deixa eu complementar, velho. A teoria que me interessa é a que nasce na prática e se destina à prática. O Guattari fala sempre, é preciso fazer com que o texto funcione. Se o troço não funciona, cara, não vale nada. Vale nada. Pensamento tem que reproduzir movimento real de coisas, senão é abstração pura, é fumaça, né? Não é fumaça, fumaça sem fogo, né? Que se a fumaça tem fogo, ela tem uma origem que pelo menos, mas fumaça sem fogo não rola. De uma forma muito simples, né, para falar sobre isso aqui, traduzido para o português bem falado, a teoria que fica só na teoria e na prática nunca funciona, a gente pode chamar de MBL. E eu queria provar que aqueles caras falam lá das teorias econômicas deles conseguem... Na prática eles perturbam pra caramba, hein? Estavam procurando tomar aquele pau que tomaram lá em São Paulo, viu? Eles conseguem propor coisas teóricas tão cabulosas que, olha, se fosse possível que as teorias deles dessem certo, nós não teríamos quantidade de recursos minerais suficientes para distribuir tanta riqueza que eles prometem a partir das teorias deles. Mas eu queria aproveitar agora para agradecer ao pessoal que veio através do convite, muito carinho de vocês que vieram do canal Leonardo Estopa para aqui, para apreciar a nossa live aqui. Então eu queria encerrar agradecendo muito mesmo vocês que vieram, pedindo mais uma vez aqui, quem ainda não se inscreveu no canal Portal Fio do Tempo, inscreva-se aqui para receber notificações, e o professor Lúcio vai marcar outro bate-papo desse, com certeza, e vai ser breve. Obrigado, gente. Eu quero agradecer também, achei maravilhoso o bate-papo,
Obrigado, povo aí que acompanhou, e foi muito gostoso estar aqui podendo debater essas coisas, né? Sempre é bom, sempre é muito bom, é um sopro de vida. Pô, valeu, também agradeço aí ter me chamado, ter participado, agradeço o proveito de quem está assistindo, o proveito na vida prática, no cotidiano, nas relações, nos valores. Estamos aí para outra, mano. É só chamar. Valeu demais o papo. Ah, é só chamar, também estou pronta para outra. Bota o som, velho. Muito. Quer falar mais alguma coisa, Edu? Não, é que você estava sem som. Ah, tá. Não, agora está com som. Então, pô, muito gostoso, inclusive, essa galera toda que está aqui, coisas legais que a gente está lendo, coisas gostosas, afetuosas, muito bom. Vamos fazer outra, né? Essa química muito boa, refletir para mudar e transformar. E olha que coisa, 00:40, né? A gente deu um corujão aqui, o corujão da boa filosofia que muda a vida, né? Que transforma o mundo, né? Vamos nos despedir aqui, olha. Gratidão com esse carinho aqui da Jussara Lima, né? Demais são vocês, né? Vamos em frente, que a luta continua. Olha, gratidão, Léo, Mônica, Eduardo. Um abraço, Léo, Mônica. Muito Até a obrigado. próxima. Valeu, Lúcio. Obrigada. Gente, boa noite. Maravilha. Boa noite.